Fala meu 10 faixa, beleza? Hoje a gente vai falar sobre Copa do Mundo. Meu nome é Breno Vieira e seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje traremos a Copa de 1950, a Copa do Maracanaço. Fique com a gente para fazer essa nostálgica viagem no tempo. Mas antes da bola rolar, deixa seu like, se inscreva no canal e dê uma trivela no sininho das notificações que a gente vem após a vinheta. E aí meu 10 faixa, beleza? Breno aqui trazendo tudo que rolou na Copa do Mundo de 1950, desde o país sede até o melhor jogador daquela competição, que ficou marcada e até hoje é lembrada pelos brasileiros como um trauma. Bora pro vídeo. A quarta edição da Copa do Mundo foi realizada pela primeira vez no Brasil e teve 6 cidades como sede: Belo Horizonte, Curitiba, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A decisão de ter o Brasil como sede foi de decisão unânime, já que, diferente de hoje, o Brasil na época era visto como um exemplo de infraestrutura, já que Getúlio Vargas era alguém que apoiava o esporte como um dos pilares da educação. Outro motivo pelo qual o Brasil foi escolhido como sede foi que a Europa tinha acabado de passar por uma guerra e estava devastada em todos os sentidos. 16 seleções se classificaram para participar dessa edição do campeonato, sendo 8 delas europeias, 7 americanas e uma asiática. E elas eram Itália, Suécia, Suíça, Espanha, Iugoslávia, Inglaterra, Escócia e Turquia, as europeias. As americanas eram Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos e México. E a única asiática foi a Índia. Dessas 16, 3 desistiram: Turquia, Escócia e Índia. Uma das favoritas era a Itália, por já ter vencido anteriormente a Copa de 34 e 38. Porém, ficou muito desfalcada por conta de um desastre aéreo ocorrido meses antes, onde morreram vários jogadores que eram base daquela equipe. Outro favorito era o Uruguai, que já havia conquistado um título e também já havia conquistado 2 vezes os Jogos Olímpicos. Outros 2 favoritos eram o Brasil, por ser o país sede e ter o apoio de sua torcida, e a Iugoslávia, por ter feito ótimas Copas do Mundo nas edições anteriores. A competição contou com 4 grupos e com as 3 equipes distribuídas de forma diferente. O primeiro colocado de cada grupo avançava para a próxima fase. O grupo A tinha Brasil, Suíça, México e Iugoslávia. O grupo B tinha Inglaterra, Chile, Espanha e Estados Unidos. O grupo C, com apenas 3 equipes, tinha Suécia, Itália e Paraguai. O grupo D, apenas Uruguai e Bolívia. O grupo da morte era o grupo A, por contar com 2 favoritos a levar a competição, Brasil e Iugoslávia, sendo um deles o anfitrião. A fase seguinte era um quadrangular de pontos corridos, que definiria o campeão. Na fase de grupos se classificaram Brasil, Uruguai, Espanha e Suécia. O jogo que nós escolhemos como de grande destaque foi o jogo Uruguai 3, Suécia 2, jogo também válido pelo quadrangular final. O jogo foi disputado no Pacaembu e acabou sendo decisivo por conta de seu desfecho. O jogo estava empatado até os 40 minutos do segundo tempo e, se terminasse assim, o Brasil teria sido campeão por antecipação. Palmier abriu o placar para a Suécia aos 5 minutos. Didier empatou aos 39, mas Sandukist empatou para os europeus 1 minuto depois. Na segunda etapa, os sul-americanos viraram o jogo com 2 gols de Miguel. O gol de empate saiu aos 22 e o da vitória saiu aos 40 minutos. Como já citado, a final foi diferente das outras competições, por ter um quadrangular final e não uma final única. Uruguai, Brasil, Espanha e Suécia se classificaram para esse quadrangular, e no primeiro jogo, Uruguai e Espanha empataram em 2-2. Logo após, o Brasil aplicou 7-1 na Suécia e 6-1 na Espanha. O Uruguai bateu a Suécia por 3-2. Com estes resultados, na última rodada apenas Brasil ou Uruguai poderiam se tornar campeões, já que na outra partida Suécia e Espanha não poderiam mais alcançar a seleção brasileira em número de pontos. Sendo assim, o jogo entre Brasil e Uruguai
ganhou o status de grande final do torneio. Bastaria apenas um empate para o Brasil se tornar campeão daquela competição. O Brasil jogou na formação 2-3-5 com Barbosa no gol, Augusto e Juvenal na zaga, os três meio-campos eram Bauer, Danilo Alvim e Bigode, e o quinteto de ataque era formado por Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico, e o treinador dessa equipe era Flávio Costa. Já o Uruguai vinha na mesma formação que era um padrão daquela época, o 2-3-5, com no gol Roque Maspoli, os dois zagueiros eram Matias Gonzalez e Eusébio Terreira, os meio-campos eram Schubert Gambetta e Obdúlio Varela, junto de Rodrigues Andrade. E o quinteto de ataque tinha Alcides Didia, que era o grande destaque da equipe, Júlio Pérez, Oscar Miguel, Juan Schiaffino e Rubem Moran. A equipe era comandada pelo treinador Juan Lopes. No primeiro tempo, o Brasil tomou a iniciativa, porém sem muitos sustos. O Brasil teve 17 finalizações contra 5 dos uruguaios. Agora me perdi onde que eu estava lendo. No primeiro tempo, o Brasil tomou a iniciativa, porém sem muitos sustos. O Brasil teve 17 finalizações contra 5 dos uruguaios. Porém, os uruguaios pareciam saber o que estavam fazendo, pois permaneciam frios sem se precipitar. Aos 2 minutos do segundo tempo, o Maracanã explodiu, com o Brasil abrindo o placar com friaça depois de passe de Ademir. Aos 21 do segundo tempo, o velocista Didia fez jogada pelo lado e tocou o rasteiro para Schiaffino, que chutou alto, sem alcances para Barbosa. Aquele gol mostrou o caminho para a Celeste. O lado direito com Didia era muito perigoso. Aos 34 do segundo tempo, Didia escapou novamente pelo lado. Barbosa pensou que a jogada se repetiria e se afastou da trave esquerda. Didia anotou e, ao invés de cruzar, chutou o rasteiro exatamente nesse canto deixado por Barbosa, fazendo 2-1 e sacramentando o título da Celeste. O craque da Copa de 1950 no Brasil, infelizmente, não foi um brasileiro. E não tem como falar que não foi o atacante uruguaio Alcides Didia, o carrasco na decisão contra o Brasil. O jogador foi o único da chamada Celeste Olímpica a marcar nos 4 jogos do Mundial e, mais importante, na decisão contra o Brasil. As duas curiosidades dessa competição ficaram, primeiro, porque a Índia não disputou a competição porque eles queriam jogar descalços e não puderam. A segunda curiosidade foi o recorde de público de todas as Copas do Mundo, aproximadamente 200 mil pessoas no jogo de Brasil e Uruguai, o famoso Maracanaço. O destaque brasileiro foi Ademir, com 9 gols, sendo assim o artilheiro da competição. E o nosso 10 e faixa ficou na escalação padrão da competição, o 2-3-5, e nós fizemos uma mescla entre Brasil e Uruguai. No gol, nós colocamos o uruguaio Roque Maspoli. Na zaga, nós colocamos Gonzalez e Juvenal. Gonzalez uruguai e Juvenal do Brasil. O meio-campo, nós ficamos com Rodrigues Andrade do Uruguai, Bigode do Brasil e Varela do Uruguai. Os 5 atacantes eram Didia, o grande craque da competição, Juan Schiaffino e Pérez do Uruguai, Ademir e Chico do Brasil. E o treinador dessa máquina é Juan Lopes, do Uruguai. Deixa seu like, se inscreva no canal e dê uma trivela no sininho das notificações.